Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste domingo, dia 5 de março. Nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 17, versículos do 1º ao 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou, então, a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós avançamos um pouco mais neste tempo penitencial que estamos. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma. E ouvimos a narração do Evangelho hoje, Jesus fazendo para os apóstolos uma antecipação daquilo que acontecerá com eles. A experiência que os discípulos vivem ali na montanha é a experiência daquele que realmente se preocupa em viver intensamente, como estamos neste tempo quaresmal, viver intensamente aquilo que a Igreja nos orienta a viver. Uma oração mais intensa, a prática do jejum, da penitência, a prática da esmola, da caridade, a busca pelo sacramento da confissão e da Eucaristia. Quando trilhamos este caminho, neste tempo quaresmal, vivemos esta experiência que os apóstolos tiveram ali na montanha, dessa paz que nos envolve, que toma conta de nós e nos preenche, a ponto de Pedro dizer para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. O que Pedro está dizendo? Farei essas tendas para nós permanecermos aqui e continuarmos experimentando dessa paz, dessa coisa boa que nós estamos sentindo. Quando somos fiéis àquilo que a Igreja nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos exorta, nós fazemos também essa experiência da paz de Deus que nos envolve, da doçura, da tranquilidade, do amor de Deus que nos preenche completamente. E é justamente esta graça que nós alcançamos no tempo da Quaresma. No tempo da Quaresma é um momento em que nós nos retiramos, como se subíssemos também à nossa montanha, para, refletindo sobre a nossa vida, identificar tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos tira de Deus, tudo aquilo que nos faz viver preocupados ou centrados em coisas que são passageiras, terrenas, e identificando essas situações da nossa vida, deixar isso de lado e nos envolver com aquilo que é de Deus. Que nós possamos, nesse tempo quaresmal, e viver intensamente cada um desses exercícios, chamados exercícios quaresmais, que a Igreja nos exorta, para que façamos essa experiência também ao final da Quaresma
na presença do Senhor, sentir também isso que os apóstolos ali na montanha sagrada sentiram. O Evangelho continua, e uma outra reflexão que nós podemos fazer é na própria fala de Pedro. Se queres, farei 3 tendas, Senhor, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Na fala de Pedro está contido ali, talvez não tenha sido nem essa a sua intenção, mas está contido ali um egoísmo muito grande. Porque naquele momento, ao dizer isso, Pedro esquece de todas aquelas pessoas que estão lá embaixo, que não subiram a montanha e que precisam ouvir falar de Deus. Muitos precisam ainda do encontro com o Senhor, precisam de Jesus, precisam da missão dele e dos demais apóstolos, precisam fazer a mesma experiência que ele e os seus irmãos estão fazendo ali naquela montanha junto com Jesus. Então, a experiência de Deus que nos traz esta paz, esta tranquilidade, nos faz ouvir a voz do Senhor e obedecê-la e viver diferente a nossa vida, a experiência que nós temos com Deus nunca pode ser uma experiência subjetiva, nunca pode ser algo só para nós. Não pode ser algo que nós vamos reter para nós. Deus nos permite essas experiências, Deus nos permite ouvir a sua voz, enxergar a sua ação, experimentar dessa paz que vem dele, que vem do seu amor, para nós darmos testemunho, falarmos para outros e conseguirmos conduzir outros a viver a mesma experiência. Nesse sentido, nós encontramos o sentido na missão que o Senhor nos confia e no próprio Evangelho. Então, na fala de Pedro está contido este egoísmo. Você, ao trilhar esse caminho penitencial da Quaresma, sendo fiel aos compromissos que precisam ser vividos, depois de percorrer esses 40 dias e experimentar, ao celebrar a Páscoa, lá na frente, ao celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus, precisa estar vivendo de tal forma diferente, vivendo coisas novas, buscando coisas diferentes, experimentando Deus de uma forma mais profunda, com a sua espiritualidade mais fortalecida, de tal modo que as pessoas verão isso e te perguntarão: nossa, como você mudou, como você está diferente, o que aconteceu? Aí é o momento de você falar de Deus, falar da sua experiência, do que aconteceu com você e convencer aquela pessoa a viver a mesma experiência. Então, pelo caminho penitencial que a igreja nos convida, nós experimentamos aquilo que os apóstolos estão experimentando. No entanto, essa experiência que fazemos do Senhor jamais pode ser algo subjetivo, só para nós, mas para, vivendo uma vida diferente, darmos testemunho e então convencermos outras pessoas a fazer a mesma experiência. Ao celebrarmos este segundo domingo da Quaresma e ouvirmos esta mensagem, e também a cada domingo, precisamos rever a nossa vida, observar o que já alcançamos e o caminho que percorremos, o que você conseguiu realizar nessa primeira semana. Esse tempo é muito forte, esse tempo de oração é muito forte para todos nós católicos. O que você conseguiu experimentar nesta primeira semana para que você possa avançar com o Senhor. E avançando nesta caminhada quaresmal, você possa perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida e possa ouvir a sua voz. E essa é a terceira coisa que nos chama a atenção no Evangelho de hoje. O Senhor, a voz de Deus que diz: este é o meu filho, é muito amado, ouvi-o. Então, percorrendo este caminho, mudando a nossa vida de tal forma que possamos ouvir a voz de Deus que nos diz: ouça o que o meu filho lhe diz, faça aquilo que o meu filho lhe pede. Então, fazemos a experiência deste tempo quaresmal para assumirmos verdadeiramente como precisa ser assumido o nosso cristianismo. Vivendo ao exemplo do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, sendo um outro Cristo,
na vida de nossos irmãos. Aí nós encontramos sentido nisso tudo que nós estamos vivendo. E é aqui justamente que nós entendemos por que tantas pessoas se preocupam com o jejum que nós fazemos. Porque tem tantas pessoas que se incomodam com o jejum que nós fazemos, com a oração, as penitências que nós fazemos, porque o foco dessa pessoa não é viver a imitação de Cristo. Nós que temos esse propósito de ser, e não é tarefa fácil, né? De ser um outro Cristo na vida dos nossos irmãos, precisamos trilhar um caminho difícil, como Jesus fez, como os apóstolos viveram. Caminharam a Via Crucis com Jesus e depois alcançaram a glória, como o Senhor está antecipando aqui para os apóstolos. A nossa vida também é assim. Então, que possamos, pelo caminho que estamos percorrendo, a igreja nos convidando ao longo desses 40 dias a percorrer com intensidade, que nos preparemos de tal forma que já agora, neste tempo quaresmal, mas principalmente no final dele, possamos ouvir a voz de Deus, que nos fala. E todos os dias Deus nos fala. Para mudarmos de vida, para sermos obedientes, para continuarmos ou para mudarmos o caminho que nós estamos tomando. Deus abençoe você e todos os seus, e que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que, de modo especial, nesta segunda semana do tempo da Quaresma que nós estamos começando, você possa colocar em prática as palavras do Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.